Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. Se a gente olhar para o lado, vários clubes continuam fazendo esse modelo e continuam brigando por título, né? O Grêmio agora trouxe o Soares, o Fluminense trouxe o Marcelo, o Flamengo tem uma série de jogadores, o Corinthians tem o Renato Augusto, enfim, se eu começar a enumerar aqui, no Vasco eu não enumero. Esse grande jogador, grande referência, como já foram Edmundo, Romário, Bebeto, enfim, tantos outros. Dentro desse processo, vocês imaginam que em algum momento, não nesse ano, no ano que vem, tenha esse nome que o torcedor fala, pô, esse é o cara, que o adversário fala, pô, tem o fulano do outro lado. Vocês enxergam isso? Na verdade, não é que... É um pouco de falácia a grande discussão de que vou trazer um ídolo, ele com a camisa ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários outros atletas que podem ser esse ídolo. Então o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações que já veio. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco. Você tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. Eu acho que o Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral direito, ponta esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex pode jogar de ponta, pode jogar pelo meio. Então, eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois, que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Não é que a gente... Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco da Gama e essa entrevista bizarra do senhor flamenguista que toma conta da SAF do Vasco da Gama. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, seguir lá no Instagram, o @vascaíno do Cerrado. Eu não precisava nem gravar mais nada nesse vídeo, ficou bem resumido aí o que esse cidadão falou sobre contratações, né? Ele foi perguntado, né, sobre grandes contratações, um exemplo que foram dados aí, como o Soares, que deu certo no Grêmio, o Hulk, o Marcelo no Fluminense, o Flamengo tem um monte de grandes jogadores, o Palmeiras, enfim, o Corinthians com o Renato Augusto, e ele disse que não necessariamente a gente precisa trazer grandes contratações ou grandes jogadores, a gente pode formar esses ídolos em casa. Aí ele dá um exemplo lá do Alex Teixeira, que é um grande ídolo do Vasco, uma das maiores contratações do Vasco. Dá o exemplo do Léo, que é um cara carismático, né? A gente tem um zagueiro carismático, olha que legal, né? E falar em olha que legal, ele fala que o Figueiredo é um garoto legal, então esses caras podem ser o futuro ou os futuros ídolos do Vasco. É lógico que eles estão torcendo para que sejam, porque eles precisam de tornar esses caras ídolos para que eles sejam vendidos e eles faturem uma grana. Não é interessante para eles pagar salário de 1 milhão, 2 milhões para jogador, como faz o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Corinthians, times que brigam realmente ou que vão brigar realmente por alguma coisa com relação a campeonatos, a títulos, né? A SAF não tem essa pretensão, fica bem claro em tudo que falou o Arciniegas, em tudo que falou o Josh Wanda, em tudo que falou o executivo Paulo Brax na última entrevista também, e agora, para corroborar aí, o CEO vindo e confirmando o modus operandi da SAF, que não vai investir em grandes contratações e que vão formar ídolos em casa. Tá aí. Outros assuntos foram abordados, como reforma de São Januário, né? Ele falou que estão atacando agora o gramado, a catraca e o bar, que são os setores que vai trazer dinheiro para eles, né? Banheiro, arquibancada, pintura, reformas estruturais. Ele disse que isso aí é com o tempo, uma hora vai acontecer, né? E outra coisa sobre o Maracanã, ele falou que estão brigando na justiça, aí sim você vê energia, você vê vontade, garra, né? Estão entrando na justiça para o Vasco ter direito de jogar no Maracanã contra o Palmeiras. Enquanto a licitação não sai, eles querem também ser parte no consórcio do Maracanã. Aí você vê que há uma energia sendo gasta. Por quê? Porque é um interesse financeiro para eles, né? Para eles. Então, falou do Maracanã,
da reforma de São Januário, falou da questão dos ídolos que eu falei e sobre dinheiro, né? Ele foi perguntado por um jornalista, cadê, quanto que a 777 colocou de dinheiro até agora no Vasco, o que vocês gastaram de fato? E aí ele falou que não podia responder absolutamente nada, porque isso é confidencial. Só podia falar os valores que foram gastos, que é os 30 milhões do regime centralizado, uma dívida que foi paga para a CBF, só que se você pegar os recebíveis do Vasco, ele cobre absolutamente essas dívidas e cobre também as contratações que eles fizeram muitas delas de forma parcelada. Então a grana que entrou no Vasco, ela está pagando esse andamento, esse início de processo no Vasco. Eu acho que a grana deles pode ter entrado até para poder ajudar a pagar salários, fornecedores, mas não colocaram o dinheiro que era para eles colocarem, 120 milhões. 120 milhões do ano passado e mais 190 milhões desse ano. E eu já vi ele falando que vai usar o dinheiro da venda do Andrei na próxima janela com o resto que sobrou de verba desse início de ano. Então alguém precisa fiscalizar tudo que está acontecendo no Vasco, e o meu recado é para você que apoiou essa venda do Vasco para o grupo americano. Se apoiou, beleza, passou no conselho, foi votado, vender o Vasco, né? Agora você tem a obrigação de fiscalizar, você tem a obrigação de correr atrás, de fazer com que essas pessoas cumpram tudo aquilo que prometeram. Então para com esse discursinho de vamos esperar, tá legal, vamos criticar só depois. Depois de quê? A gente foi eliminado de Copa do Brasil em segunda fase, a gente tomou 6 gols do Urubu, a gente tá indo com um time muito mais ou menos para um campeonato brasileiro, então a gente não pode criticar depois. Eu vou trazer agora para vocês uma entrevista exclusiva com o Marcelo Bois. Marcelo Bois é um cara que eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho imenso, né? Ele pertence ao grupo Camisas Negras e ontem o grupo Camisa Negra lançou o Marcelo Bois como candidato à presidência no Vasco, né? O Marcelo Bois é o cara que, com a empresa dele, a Fatoria, deu um colégio novinho para as crianças em São Januário. Então bati um papo com o Marcelo sobre quais são as pretensões, o que ele tem visto, e vou trazer esse bate-papo aqui para vocês. Vou começar com a apresentação. Fala, Marcelo. Fala, Thiago. Tudo bem, cara? Um prazer falar novamente com você aí, com toda a sua audiência, gigante aí no Brasil, né? Uma honra, de fato, estar no teu programa, um programa qual eu respeito muito, de muita credibilidade, um programa fiel à realidade do que acontece no Vasco, desde o último pleito eleitoral, todo esse processo de SAF, futebol, etc. Você tem muita consideração de minha parte e de parte do grupo dos Camisas Negras também, da parte do grupo dos Camisas Negras também. Tá ok? Espero poder responder a contento aí as suas perguntas. Estou à disposição. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para o Marcelo Borges foi, ele foi parte do projeto Somamos, apoiou o Leve esse ano, que o Leve ainda não se posicionou se vem como candidato ou não, apoiou ele na última eleição. Então eu perguntei para ele por que ele se lançou candidato, né? E qual a relação que fica com o antigo candidato e o projeto que eles trabalharam para o Vasco. Thiago, como você e muitos sabem, eu tenho um carinho, um respeito pelo Leve muito grande, mas não dá mais para esperar, né? Então, já que a gente não teve um posicionamento do Leve em relação ao lançamento de candidatura, o Camisas Negras optou por lançar candidatura própria. Fiquei muito feliz e honrado em saber que meu nome foi eleito por 100% da diretoria do Camisas Negras como candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Me sinto pronto e preparado para isso. Tenho as ferramentas e habilidade para poder colocá-las em prática. E vamos em frente. É um desafio muito grande, mas a gente não poderia esperar mais. A gente tem aí poucos meses para preparar e deixar uma campanha no nível que é uma campanha do Vasco da Gama, enquanto a gente está combatendo aí um pessoal que já está há 3 anos junto, né, se preparando para uma reeleição. Então a gente não pode mais esperar, por isso a gente decidiu lançar a candidatura própria. Como você também sabe, nós participamos ativamente da confecção do projeto Somamos, eu especialmente na parte de tecnologia da informação e integração sistêmica do clube. Entendemos ser o melhor projeto já feito para o futebol brasileiro. Seria muita burrice de nossa parte jogar fora todo o trabalho que foi feito em detrimento a qualquer tipo de política.
Então, nós vamos sim adotar aí as coisas elencadas no projeto Somamos, claro, focado hoje um outro conceito de Vasco da Gama, focado no sócio proprietário, focado em ampliação e melhoria das sedes, focado em ampliação das sedes por todo o Brasil. A gente tem muito sócio off-Rio e que precisa ter acesso ao Vasco da Gama de fato, e para isso nós vamos fazer as adaptações possíveis de serem feitas do Projeto Somamos, das sedes do Projeto Somamos, para atender a todos os sócios do Brasil. Bom, todos nós sabemos que agora o Vasco foi vendido, o processo de SAF passou no conselho, né? Esse assunto superado. O que nos resta agora é fiscalizar, é cobrar para que aconteça tudo que prometeram antes do Vasco ser vendido. Eu não espero isso das pessoas que estão lá, os gestores que estão no Vasco da Gama. Eles têm coisas que ligam eles aos americanos. Então há ali um interesse ou um conflito de interesse. É importante agora que a gente virou SAF, que agora isso é uma nova realidade, colocar alguém sério, alguém de caráter na presidência do Vasco para fiscalizar tudo que está acontecendo e cobrar de verdade as coisas que foram prometidas. Eu não vou nem dizer cobrar o que está no contrato, porque ninguém sabe absolutamente nada que tem nesse contrato de venda do Vasco. Então perguntei para ele como é que ele viu o processo de venda do Vasco e quais são as intenções se ele for presidente. Fonte, você sabe que eu fui um combatente árduo ao processo de implantação da SAF no Vasco da Gama, né? Para mim, eu acho um absurdo um clube gigante como o nosso clube, como o Vasco, ter virado o seu futebol para a SAF. Pode ser uma tendência mundial, mas a gente está vendo aí todos os clubes vitoriosos sem ser SAF, né? Eu acho que um clube de massa, um clube gigante, um clube do povo como o Vasco da Gama não teria nunca a necessidade de ter sido transformado o seu futebol numa SAF. Penso sim que as pessoas que lá estão deveriam ter trabalhado com mais afinco, com mais respeito, com mais lisura, com mais lealdade aos valores morais e éticos do Vasco da Gama. Tudo que se defende do Vasco da Gama não foi implantado no Vasco da Gama. Então eu acho que isso precisa ser visto com muita seriedade e principalmente com muita honestidade aos sócios. Os sócios do Vasco foram os sócios que construíram o Clube de Regatas Vasco da Gama e esses sim merecem todo o respeito e toda a transparência no processo que houve, tanto da votação para a SAF, como na votação de venda do futebol do Vasco para a SAF. Por outro lado, querendo ou não, hoje é uma realidade. A SAF já foi plantada no Vasco da Gama. Então hoje, o que a gente tem que fazer, caso seja eleito, é a gente levantar esse contrato, dar transparência aos sócios do que tange o contrato. Não tem esse papo de cláusula de confidencialidade. Os sócios têm o direito de conhecer de fato o contrato da venda do futebol do Vasco para a SAF. Além disso, nós precisamos fiscalizar os direitos e deveres de cada player nesse processo. Ou seja, o que o Vasco está recebendo é o que o Vasco tem por direito a receber? O Vasco deveria receber mais? Existe algum tipo de fuga de lançamento contábil que justifique não lançamento de algum tipo de lucro que isso prejudicaria o Vasco? Tudo isso tem que ser feito com muito critério, com muito profissionalismo. O processo estando correto, estando tudo ok, vamos seguir de forma correta, porque antes de qualquer coisa nós seguimos as leis. As pessoas não seguem as leis, não seguem os estatutos, mas nós seguimos. Nós temos por valor seguir. Então, estando correto o contrato, não havendo nenhum tipo de problema, ele vai ser cumprido da melhor maneira possível. Bom, após a venda do Vasco, a gente viu aí o abandono das sedes, São Januário, né, como foi falado nessa entrevista hoje com o CEO, né, e o Vasco que agora precisa buscar receitas, precisa buscar outros horizontes para poder manter a sede, o patrimônio, o clube associativo de pé, né, porque você corta do clube a maior fonte de receita que tinha para manter o patrimônio, São Januário, a Lagoa, o Calabouço, as sedes, tudo que pertence ao Vasco da Gama. Então eu perguntei para o Marcelo Bois a respeito do abandono, como é que ele tem visto e o que ele pretende fazer com relação ao abandono das sedes do Vasco da parte do clube associativo. Você tem toda a razão. São Januário está detonado, está num estado deplorável e, no meu entender, muito claro o objetivo que é entregar São Januário de mão beijada à SAF também, né?
Na última entrevista, por exemplo, do diretor de futebol, ele deixou claro que o Vasco era da SAF, né? Só que ele se enganou. Ele está muito enganado. O Vasco não é da SAF, a SAF é dona de 70% do futebol do Vasco. Tem outras coisas da SAF que estão aparecendo ao longo da campanha, né? Muitos conselheiros começam a vazar algumas coisas que eles vão descobrindo, como, por exemplo, o uso da marca do Vasco deixou de ser do Vasco. A gente tem 11% só de direito da marca, salvo engano, ou seja, você compra uma camisa de R$10, a gente vai receber nem R$9. R$9 é do cara, né, da SAF, o Vasco não recebe nem R$1, né? Por isso, um projeto de criar uma marca própria do Vasco Associativo, que vai ser uma fonte de receita para a Associação Vasco da Gama para os esportes amadores. Temos que deixar claro aqui, Fonte, que as sedes do Vasco pertencem ao Vasco, portanto, pertencem aos sócios e a todos os outros torcedores do Vasco da Gama espalhados no Brasil. O nosso objetivo não só é manter e modernizar todas as sedes, implementando sim as coisas que são possíveis do projeto Somamos, como por exemplo a Marina no projeto do Calabouço, ou um restaurante e academia na Lagoa, como também viabilizar a construção, a criação ou a adesão de alguns clubes na Zona Norte, principalmente ali Tijuca, Alta Boa Vista, indo até a Barra da Tijuca, né? Esse eixo Zona Norte e Zona Oeste é muito importante porque a gente tem uma concentração muito grande de sócios aqui no Rio de Janeiro nessa determinada região. Outro projeto também é levar e abrir sedes do Vasco associativo no Brasil todo. A gente tem vascaíno no Brasil todo e eles merecem sim ter uma casa do Vasco da Gama onde eles possam desfrutar aí de tudo que é do Vasco associativo. Bom, para finalizar o vídeo, eu perguntei para o Marcelo Borges sobre o futebol, né? O que ele está achando da montagem do elenco, do time para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu já adiantei que acho que faltam jogadores para o time titular, a gente vai correr um risco desnecessário e o Marcelo concorda também. Ele acha um risco, né? O time que ainda não está pronto, não é um time maduro o suficiente, o elenco é frágil para uma Série A, principalmente jogar um turno inteiro sem as contratações que falaram. Eu acho que essas contratações não chegam nem na próxima janela, a não ser que o Vasco esteja numa situação ali de desespero e role alguma pressão, né? Mas eu perguntei para ele aí sobre o que ele está achando do futebol do Vasco e como ele vê esse time aí para o Campeonato Brasileiro. Vou deixar aí para finalizar, antes só te agradecer a audiência, a paciência, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. E agradecer ao Marcelo Borges pela entrevista exclusiva dada ao canal Vascaíno Cerrado. Valeu, Marcelo. Em relação ao futebol, meu sentimento, eu acredito que seja o mesmo da maioria de todos os vascaínos, né? O que foi comprometido aí, o que foi prometido pelos executivos da SAF, até agora estão longe de ser cumpridos, né? O papo de que nós teríamos um elenco no mesmo nível do rival, só faltou definir então qual é o rival, né? Porque a gente tomou pau aí de time de Série D, né? Então, eu realmente fico muito preocupado com o início desse Campeonato Brasileiro. A gente vai tomar aí 4 a 5 jogos pesadíssimos, já de cara, que ou deslancha ou enterra. A gente não aproveitou aí o fechamento dessa janela para contratar mais reforços que são necessários. Ou seja, a gente aproveitar a próxima janela, salvo engano, são daqui a 18 rodadas, então a gente já pode estar muito mal das pernas, sem tempo de recuperação. Tenho esperança e torço para que dê certo, mas fico preocupado. O sentimento que eu tenho em relação ao futebol é que nós temos um elenco frágil, não só frágil de habilidade, como frágil de maturidade. É uma galera nova, né? Uma galera nova. E outro ponto que tem que ser muito levantado é que todos os recursos que vieram, a princípio a gente não sabe de onde vieram esses recursos, salvo o uso do nosso próprio ativo, que o Vasco já tinha. Então não tem justificativa nenhuma para ter virado SAF. Eu acho que o sócio precisa acordar, precisa entender um pouco mais as coisas. A grande realidade, Thiago, é que a gente não precisava ter virado SAF, né? Novamente eu cito o exemplo do Fluminense aí. 1/3 da nossa torcida. A gente tem chance de ter muito mais captação de recursos, muito mais captação de patrocínio do que o Fluminense. Você vê o que o Fluminense está conseguindo sem ser SAF, só com gestão, com gente séria e que realmente está zelando pelo clube. O que o vascaíno, que o sócio vascaíno tem que ter em mente é o seguinte: existem 2 caminhos
eleição, esse ano de eleição, se eles estão de acordo, se eles concordam, se eles estão felizes com o que está acontecendo no clube, com essa falta de transparência, com tudo o que aconteceu e que fez com que fosse vendido 70% do nosso futebol às pressas, para que a gente não tivesse o retorno que a gente deveria ter tido, continua no processo atual, continua com o pessoal lá dos roxos, dos amarelos e quem quer que seja. Eu não sei, eu estou aqui para ser uma nova proposta, eu estou aqui para ser de fato propor uma solução e principalmente a defesa dos direitos de todos os sócios e todo o Vasco da Gama. Os sócios do Vasco da Gama merecem saber da verdade. Eles precisam de um Vasco que seja nosso de fato. Aquele Vasco da gente. Isso que eles precisam. E é isso que eu vou defender. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e fiquem com Deus.